Graça e paz. Amém? Pegando uma frase do Tiago, o Senhor é aquele que dá a vida e é aquele que tira a vida. Sei que já vamos fazer um ano de muitas preocupações, né? Mas o Senhor está no controle de tudo. Nós temos que crer, né? Nós temos que crer no hoje e no amanhã. Porque assim como Ele mesmo falou, porque o nosso Redentor vive. E o salmista, ele fala no Salmo 24, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então, tudo é dele, tudo é para ele, né? Então, temos que mesmo glorificar e exaltar o nome dele, que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Pai, neste momento queremos te louvar e te agradecer pela oportunidade de mais um dia estarmos de pé, termos esse fôlego de vida, ó Pai, que tenha soprado, Senhor, nas nossas narinas, e não dependermos de aparelhos para poder respirar. Sei que tem muitos que estão dependendo disso, ó Pai, mas como tudo é para a glória do Teu nome, que o Senhor neste momento venha, Senhor, estar restaurando, Senhor, e curando, Senhor, muitos que estão num leito de hospital, neste momento, indiferente de qualquer circunstância, de qualquer enfermidade, seja ele de Covid ou não, porque o Seu nome está acima de tudo, o Seu nome é o que nos dá a fortaleza, o Seu nome é que nos dá a vida, e é no poder do nome de Jesus, ó Pai, que nós queremos determinar a cura sobre as nossas nações, sobre este mundo, Pai, que está sendo afligido, que o Senhor possa, Senhor, estar trazendo a cura, em nome de Jesus, amém. Eu sei que o homem está correndo muito atrás de uma vacina, tudo, mas do Senhor é que vem todas as nossas respostas, graças a Deus por isso. E do Senhor é a terra e a sua plenitude. Esses dias, graças a Deus que o Senhor tem aberto as portas, né, para nós vermos mais alguns rostos, né, porque através do computador muitas vezes não dá para ver ninguém. E o último culto que eu e minha família teve mesmo foi no casamento da Sara e do Josué, que estava cheio. Então naquele dia a gente começou a sentir muita falta de um culto presencial, muito cheio, muitos rostos, e a gente começa a sentir falta de, não só de ver, mas de tocar, apertar, abraçar e beijar, mas em breve, né, se assim o Senhor permitir, em breve nós estaremos voltando a tudo a uma normalidade. E esses dias a gente aproveitou também para dar uma escapada, a gente foi viajar, e através até da sua plenitude do mundo, nós fomos para Natal, e lugar muito belo, e ver a grandeza de Deus, os nossos olhos, e até passar por Gênesis, né? Ver a criação de Deus. Eu andei algumas vezes com o Napoleão fazendo visita, e ele sabe que eu faço muitas ilustrações, não é isso, Napoleão? De fotos, algo, e ilustrar e trazer a menção da Bíblia, e ver muitas coisas bonitas, e de repente a gente começar a andar um pouco aquilo que o Senhor, Ele não haja luz, haja as plantações, e tudo falando haja, e aparecendo a separação da terra e da água, e ver que aos nossos olhos e aos olhos de Deus, Ele estava criando algo belo para nós. E a gente foi lá para conhecer, e achou muito bonito ver os rios, os mares, os peixes, e nisso trazer essa ilustração. Em uma das viagens que nós estávamos passando, nós estávamos de bug, e interessante que tinha uma tartaruga marinha. Aí, irmão, você vai falar de biologia? Não, nós vamos falar da criação. Nós vamos falar da plenitude
de Deus. O que ele fez foi bom. O homem que começou a destruir, e justamente na criação no Éden. E aquela tartaruga saiu e com as suas nadadeiras ela começou a fazer um buraco para botar os seus ovos. Normalmente ela faz uma escavação justamente por causa do predador, em média de mais de 30 a 60 centímetros de profundidade, para ela colocar os seus ovos. E depois ela volta para o mar, e mais ou menos uns 60 dias começa a aparecer os seus filhotinhos. Aí vem o escape. Ela começa a correr, os seus filhotinhos, para voltar para o mar, aí vem o predador. E o predador, quem é o predador? Muitas vezes é o pássaro, o próprio caranguejo, no próprio mar, não dá tempo, o sol mata. Mas, irmão, o que tem a ver? A criação. O Tiago louvou, a criação parou por conta de Cristo, da morte. E muitas vezes essas tartarugas, que ela tem mais ou menos a mesma idade de um homem, que chega até aproximadamente 100 anos, quando ela está adulta, e muitas vezes ela não tem aquela questão de chegar ao ponto de desovar na praia o seu ciclo de vida, porque muitas vezes pode acontecer também de um predador na água, pode acontecer de uma água viva tocar nos seus olhos e deixar ela cega, e ela perder a direção do seu caminho. É justamente voltando para Gênesis e dando continuidade, que nós vemos, a criação não muda. O homem, ele foi formado, colocado lá no Éden, para cuidar e fazer a manutenção das coisas belas do Senhor. Mas aí ele mesmo criou-se como predador. O pecado separou. Não foi uma água viva que colocou nos seus olhos e cegou o seu entendimento, mas a astúcia do inimigo. E muitas vezes tem as redes dos pescadores que também atrapalham a passagem de continuar a procriar as tartarugas, enfim, a natureza. E muitas vezes o inimigo, ele lança redes na vida do ser humano também. E lá no Éden parou. E o homem começou o pecado, a mentira. Um irmão brigando com o outro. A matança. Mas, e onde você quer ir? Eu quero continuar, porque aí o Senhor, ele foi sempre se revelando ao homem, dizendo que ele estava presente, que ele estava dando os livramentos, até quando o homem, ele se vai até ser escravizado por conta dos seus próprios erros. E nós vemos Deus novamente levantando homens para dar o livramento, levantando homens para cuidar de uma humanidade que está se corrompendo cada vez mais. Aí nós vemos novamente o Senhor, ele querendo destruir a humanidade, mas ele olha e tem compaixão e faz com que o homem se procrie novamente. Mas lá na frente nós vemos Deus levantando Moisés, fazendo com que liderasse um povo pelo deserto, e tudo ilustrando por causa de uma tartaruga andando na praia. Você vê, quando você tem aquela coisa da questão da plenitude de Deus, tudo que você olha, você vê Deus. Quando você tem um conhecimento da palavra do Senhor, você vai ver a plenitude de Deus em tudo. Você vai ver a criação perfeita do Senhor, e você vai ver que o homem mesmo, ele tem se corrompido, tem destruído tudo. Deus levanta lá e dá a saída do povo. Lá em Gênesis, Deus levanta Moisés, lidera, joga as pragas no Egito, dá a libertação, atravessa o mar, e do outro lado, o Senhor, ele
a questão da promessa dos pais, Abraão, Isaac e Jacó, para uma terra da promessa, para nós não mais aquela Canaã, mas a Canaã celestial, a nova Jerusalém que o Senhor tem prometido para nós. Nós temos que olhar tudo, a plenitude de Deus em toda a sua criação. E o Senhor vem, levanta, traz as tábuas dos mandamentos, e o povo está se corrompendo, o povo não quer saber de Deus. Há momentos de euforia, glorificado seja o nome do Senhor, e há momentos de a idolatria, a concupiscência, a falta de buscar a presença de Deus. Ficam cegos, não com águas vivas queimando os olhos, mas porque procuram a sua própria justificação e não ser justificado por Deus. E nós vemos que logo depois Moisés ele sobe, desce com as tábuas e começa a questão de buscar essa terra. E onde que eu quero falar sobre não só espiar a natureza, mas espiar num tudo o que está sendo e que está passando. No ano de 2020 nós vemos a questão de muitas perdas, mas nós também temos muitas lições. Sei que nós já estamos passado de 20 dias do mês de janeiro, e normalmente sempre é mandado algumas mensagens, e uma das mensagens que é interessante, que eu recebi, até repassei essa mensagem, é porque nós temos que sempre glorificar a Deus, dar graça ao Senhor por tudo que nós estamos passando, até por este fôlego na oração que eu falei. E uma das mensagens que eu recebi foi muito interessante, que falava assim: este ano foi ótimo. Para muitos não foi, mas alguém mandou a mensagem: este ano foi ótimo. No ano da morte, estou vivo. No ano da doença, estou saudável. No ano da escassez, não faltou pão na minha mesa. No ano da queda, estou em pé. No ano do medo, estou confiante. No ano dos desastres, permaneci em segurança. Sendo assim, afirmo, sem medo de errar, que este foi um ótimo ano, pois eu tenho um grande Deus. Quando o mundo inteiro parece estar à deriva, nosso barco está navegando e não se afundou, e não foi por nossa força, mas pela graça de Deus. Então agradeço por este ano, ou melhor, estamos aqui em pé, saudáveis, com muita fé, e vamos seguir em frente. Gratidão ao Mestre Jesus por seu imenso amor e cuidados conosco. Então nós vemos que no ano de 2020 foi de muitas perdas, e muitas lições. Então nós temos uma lição de dizer que para nós, por muitas, às vezes algumas dificuldades, mas nós temos que agradecer, estar sempre grato ao Senhor, porque nós estamos vivos. Foi um ano difícil, que muita gente morreu, não parou, continua a mesma Covid. Foi um ano de isolamento, mas o Tiago também falou que foi um ano de nós estarmos dentro de casa a buscar mais a plenitude de Deus. Foi um tempo de nós estarmos mais ligados com Deus. Foi tempo de nós buscarmos mais a direção de Deus e tirarmos todas as escamas da religião, todas as escamas de descaso que nós temos tido com Deus, de nos afastarmos de Deus por tudo e por qualquer coisa.
Por isso que nós vemos na natureza os animais correndo, tentando buscar a vida, buscando pelos seus, desovando, fazendo com que a natureza se procrie, e o homem em si está tentando se destruir. O homem em si, ele começa a arrumar várias desculpas para não estar diante de Deus. E nós vemos em toda a extensão da Bíblia, principalmente no Velho Testamento, Deus levantando homens para direcionar o povo que está cego. E o Senhor, Ele mostrando o presente com sinais, prodígios e maravilhas. Grandes foram os sinais, e mesmo assim o povo estava lá para murmurar e reclamar. E o Senhor, Ele sempre arrumando um libertador. E sempre tendo alguns espias. E nós vemos que Moisés, ele tem um momento que ele está chegando próximo de uma terra prometida, e por conta do descaso, estende-se mais algum tempo. O povo já não estava, ao mesmo tempo que reclamavam de ser escravizados no Egito, mas queriam ser libertos. E quando é liberto, eles querem voltar à situação de escravo. Aí dá para se entender a humanidade saindo fora da plenitude de Deus. O povo já estava lá 400 anos sendo afligidos, sendo escravizados, chicoteados, num trabalho de suor pesado. Aí quando está na plenitude de Deus, do outro lado do mar, aí vem pequenas dificuldades que não, mas há momento de reclamar, de questionar, e o Senhor, Ele dava alimento, dava o pão, dava água, e novamente o povo lá estava sempre lembrando do passado. E o Senhor, Ele não quer que nós venhamos lembrar do passado e sentir saudades do passado, mas é olhar para a eternidade e sentir falta de que nós ainda não estamos lá na eternidade. Não sentir falta de um passado de peso, mas sentir já a ausência do presente de glória. É isso que o Senhor, Ele quer que nós venhamos entender. Não um passado de escravidão, mas um presente de libertação, porque o Senhor, Ele já veio para nos libertar, para dizer que nós somos livres, fomos pagos com um preço muito alto, um preço de sangue, que nós não podemos nem comparar. O homem mais rico do mundo não tem como comprar uma vida e falar, você está salvo para a eternidade, porque não é dele a terra e nem a sua plenitude, mas é de Deus. Aí nós vemos que 2020 entramos como espias. Vou ilustrar, porque foi uma outra mensagem que eu recebi. Alguém saindo de 2020 tentando abrir uma portinha, não sei se vocês receberam, mas tipo querendo olhar para 2021 o que iria acontecer. E muitas vezes nós somos esses espias. Nós entendemos pela palavra do Senhor que tudo aconteceu no haja dele, no seu tempo, tudo para ele, entendemos que é tudo para a glória dele, que toda a sua plenitude está debaixo das suas mãos, porque ele fundou sobre os mares e firmou os rios. Nós entendemos que ele sim é o Todo-Poderoso, que ele é onisciente em todas as coisas, porque ele sabe de tudo. Então ele sabe do meu pensamento agora, ele sabe do seu, ele sabe o que é que você está passando, ele sabe a sua necessidade. Então não devemos então murmurar e questioná-lo, mas tentarmos aprender com as situações, o que nós vamos passar e lidar. E nós estamos muitas vezes como espias. E nós vemos que Moisés, ele pega e envia. Aí você fala assim, mas irmão, é sempre palavras que são repetitivas. Mas a palavra do Senhor, ela é repetitiva, de Gênesis a Apocalipse, e muitas vezes nós não entendemos o que Ele quer falar conosco. Ele quer nos libertar de nós mesmos, porque muitas vezes nós maquinamos o mal, tentamos contra a nossa própria vida, e o Senhor, que é a vida, Ele quer dar para nós a restituição da nossa vida,
para nós olharmos com os seus olhos. E os olhos do Senhor, Ele é bom. Ele quer nos colocar de pé para nós andarmos para um caminho da perfeição. Ele quer que nós venhamos estar sempre em momentos de perfeição, e não no caminho de espias. E nós vemos que Ele pega e o povo sai do capítulo 11 de Números, o povo só murmurando, questionando a onisciência de Deus, questionando a glória de Deus. Quando enganados estamos sem Cristo, a vida não tem sentido. Sem Cristo, tudo o que fazemos é passageiro. E esse mundo ele se torna tão somente passageiro se nós não entendemos a vinda de Cristo para nós. Aí o povo ele sai, atravessa o mar, aí depois chega no Sinai, e 11 dias passado, no capítulo 13 de Números, Moisés envia 12 espias. Aí se for falar nomes, muitas vezes nós nos perdemos. Quem são? Aí pega Samua, Safate, Igal, Pauti, Gadiel, Gadi, Amiel, Setur, Nabi e Jeuel. Quem são, irmãos? Quem são esses? Sabe por que eles não fizeram a diferença? Porque esses homens, eles foram, no capítulo 13, Moisés ele envia esses espias, e esses eram os 10 dos espias, que foram colocados para ir e ver uma terra. E sabe quem fez a diferença? 2 que não foi citado. Quem foi? Josué e Calebe. Oi? Então, 10 nomes que eu citei, que normalmente ninguém lembra deles, porque não fizeram a diferença. E sabe que entra ano e sai ano, e muitas vezes tem pessoas na sua vida que não faz a diferença, porque entram como espião, só para ver o que vai acontecer muitas vezes na sua vida, ou entra no espião de um ano para o outro, e diz que não fez diferença nenhuma o que passou durante o ano. Aí começa a falar, não como essa pessoa que mandou essa mensagem dizendo que foi bom o ano, mas que foi um ano ruim, e começa a desfazer do que aconteceu, porque foi um espião que não viu as coisas boas que aconteceu, que ele, de repente ele estava de pé, mas ele só viu as coisas ruins. Esse foi pego por uma rede do inimigo, e ficou preso só para reclamar e murmurar, e muitas vezes colocar empecilhos na sua vida, e muitas vezes desses nós temos que nos afastar. Mas daqueles como Josué e Calebe, nós temos que abraçar, porque esses que vão nos colocar de pé, vai falar assim, vai, continua, que é assim mesmo. Não é só ir para uma terra e falar, olha, as uvas de lá são boas, as romãs, a terra é uma terra fértil, mas infelizmente, existem gigantes. Então, queridos, gigantes vai ter a todo tempo na nossa vida. O maior está conosco. Deus é maior, soberano sobre tudo. É o Criador dessa terra e da sua plenitude. Então imagine a grandeza desse Deus que criou os mundos. Não dá para colocar e quilometrar o tamanho da sua grandeza, porque se nós formos colocar ou tentar encaixotar a grandeza de Deus, nós vamos falhar, porque não temos. Então dificuldades vão ter, gigantes vão aparecer, mas a terra está para ser conquistada. Esses espias voltaram
E começaram a falar, e o povo acreditou, porque normalmente 10 para testemunhar é maior que 2. Então o povo começa a acreditar, e começa a esmorecer a sua fé. Mas esses 2, que têm a visão dessa grandeza, que querem nos colocar de pé, falam assim, agora sim, nós vamos conquistar. 2020, nós entramos muitas vezes como espias, e nós conquistamos. Se você crê ou não, nós conquistamos, porque nós passamos, e você está aqui hoje no 2021. Ou alguém ficou para trás? Por mais que nós estamos numa quantidade reduzida de irmãos, mas eu creio neste amanhã que nós vamos estar aqui, em cultos cheios e tremendos, com a glória do Senhor invadindo a cada um. Porque nós cremos na grandeza deste Deus. E o Caleb e Josué, ele não deixa ser levado por o negativismo. Homens de muitas falas, e eles não deixaram a circunstância ser levada. Não deixaram a rede, o arrastão de murmurações e ingratidões levar ao desânimo. Mas eles foram ao contrário. Eles levantaram os homens e falaram, nós vamos conseguir. Pena que pela incredulidade de uma conquista, demorou um pouco mais, 40 anos, para ser levado. Mas a melhor decisão, de um paralelo hoje conosco, não deveríamos querer fazer as coisas por nós mesmos pensando ser melhor. Porque nós não podemos pensar de certa forma assim? Porque nós não podemos querer ajudar a Deus. Nós temos que ser ajudados. Nós vemos um exemplo disso sobre Abraão. Quando Deus promete a um filho a ele quis ajudar a Deus. E hoje nós vemos muitas guerras acontecendo. E muitas vezes quando nós tentamos ajudar a Deus, uma vez mais nós nos corrompemos. E Deus, Ele sempre vai fazer a melhor escolha, por mais que seja dolorosa para nós. Não deveríamos pensar nas coisas más do nosso passado para as cobiçar. Por vezes, talvez tenhamos essa tentação como o povo olhando para as coisas do Egito, mas como vimos e sempre mal voltar os olhos às coisas, arriscamos a olhar essas coisas e afastamos-nos de Deus. Então nós tentamos muitas vezes nos arriscar a olhar para trás. E quando nós vamos ver, nós paramos, nos estagnamos, e quando nós olhamos, nós estamos distante do Senhor. E o Senhor, normalmente Ele quer nos firmar, não entrar como os espias, estar olhando e vendo as dificuldades, mas olhar para a sua grandeza. Por vezes temos gigantes na nossa vida, são os nossos problemas, as fraquezas, mas Deus, é possível transpor-nos, ultrapassar-nos mesmos e destruir todas as nossas fraquezas. Nós vemos os pessimistas, eles viram o gigante, e os dois olharam a terra boa. 10, antes mesmo de guerrear, já estavam vencidos, antes mesmo de combater um bom combate, já foram destruídos, porque não acreditaram na grandeza e na mãos forte do Senhor. Isso porque estavam vendo as grandes coisas que o Senhor Ele fez, da saída do Egito para frente, e eles não conseguiam ver. Os olhos estavam fechados, os ouvidos não estavam atentos a ouvir a voz de Deus, mas o eu mesmo deles, a justificativa deles eram maiores de não poder seguir adiante. Mas o Senhor, Ele quer que nós venhamos andar e marchar como um exército militante.
Lucas 1,37 diz, porque para Deus nada é impossível. Existe alguma coisa impossível para Deus? Não, porque para Deus nada é impossível. Então o que é impossível para Deus? Para vocês, perdão. Os gigantes? Talvez existe uma impossibilidade de você conseguir continuar, mas para Deus não. Então, peça ajuda para o Senhor. As dificuldades vão vir, mas crendo no Deus do impossível, você vai prosseguir. 10 espiões pessimistas. Eles diziam, essa terra é boa, mas tem os gigantes. 2 espiões otimistas. Existem certos problemas, mas nós vamos conseguir. Qual espião você quer ser? Entre os 10 que são pessimistas, ou entre os 2 que são otimistas? Os pessimistas dizem, a vida é boa, mas existem muitos problemas. Aí desanimam. Aquele que fica lá do seu lado, ó céus, ó vida, tudo é um lamento. Aí você fica do lado, aí de repente, quando você menos espera, você está igual. Aí você está cantando, tô fraco. Aí ninguém consegue te ajudar mais, porque sua visão já está turva, você já não consegue enxergar mais à frente. A visão de águia já não tem mais. Agora o otimista, existe certos problemas, é certo, vão vir problemas na sua vida, vai existir sim, mas a vida não é só rosas, mas ela é maravilhosa, porque Deus me ama. Diferença, a rosa é muito bela, mas tem espinho, vai pegar nela, sem uma lua você está preparado, para ver se ela não te espeta. Mas Deus nos ama, e Ele quer nos ver num coral glorioso, louvando e engrandecendo o seu santo nome, dizendo, santo, 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 santo é o seu nome. E nós entramos agora no ano de 2021. Passamos dos espias de 2020. A Isaías 40, no versículo 1, ele começa a falar de um consolo. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Jeremias, ele começa a profetizar a uma geração futura, não só até o tempo da vinda de Cristo, porque é o profeta messiânico, mas se nós pegarmos a sua escritura, nós trazemos para nós, e ele começa a profetizar, consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Nós entramos em 2021, talvez da mesma forma para você que 2020, acompanhando muitas reportagens, desgraças e tudo que está acontecendo no mundo afora, mas a sua casa não. Talvez você passou, mas você se fortaleceu, porque o Senhor, Ele te curou. Consolai o meu povo. As boas novas de um período de castigo divino estava para terminar. Essa era a mensagem de Isaías. Então nós entramos em 2021 falando de boas novas de um período de doenças que está para terminar. E ele está falando, a salvação e a bênção está chegando. A mesmo tanto a dificuldade, não iríamos
ter, porque existe um Cristo Salvador. Era essa a mensagem de Isaías para o povo: consolai, consolai, povo meu, diz o Senhor. Então nós temos que crer nessa mesma palavra, que nós temos que consolar uns aos outros, sabendo que todas essas coisas que estão acontecendo agora vai passar, vai terminar, porque a salvação e a bênção está chegando. Tantas dificuldades iríamos ter, mas o Salvador Jesus Cristo está conosco, porque nós somos templo de um Espírito Santo, e Ele já habita em nós, e nós temos que acreditar nessa salvação de Cristo, que nós somos salvos e libertos em nome de Jesus. No mesmo capítulo de Isaías, no versículo 28, não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não há esquadrinhação do seu entendimento, está declarando que a sua sabedoria ela é insondável. Ele dá vigor ao cansado e multiplica as forças a quem não tem nenhum vigor. Querido, se 2020 você estava cansado, então seja renovado no 2021, porque o Senhor Ele vai multiplicar as suas forças para você que não tem nenhum vigor. Assim diz o Senhor. Ele vai te colocar de pé, e você não vai precisar olhar para trás, para as suas dificuldades, as suas ansiedades, porque Ele está te colocando como espia de 2021 de boas novas. Você não vai estar entrando tão somente saindo de 2020, olhando com um olhar de medo, mas 2021 você vai olhar com um olhar de grandeza, daquela plenitude, porque toda a terra, toda a plenitude é do Senhor, e você faz parte disso, porque você é do Senhor. Só que nós temos que tomar cuidado. Abraão ele não esperou. Talvez você não goste de esperar. Talvez você não goste de esperar. Talvez você quer conquistar algo de mão beijada, e você tem que tomar cuidado para você também não perder. Vem fácil, vai fácil. Deus ele só entrega depois de ter a sua fé provada. Você realmente é templo do Espírito Santo? Você realmente tem ouvido a voz do Senhor? Você tem sido direcionado naquilo que você está fazendo hoje? É o Senhor que está te direcionando? Qual espia que você está sendo? Nós vemos que o povo, eles tinham uma arma secreta. Tinha uma arma secreta? Tinha. Construída com madeira de acácia, coberta de ouro. Essa arma secreta chamava a Arca da Aliança. A Bíblia ela fala que os rios secavam e causava destruição contra os inimigos. E ela estava sempre à frente das batalhas para dar um ímpeto aos combatentes. E representava a presença de Deus para os israelitas. Eles tinham uma arma secreta. E quando o povo via e ouvia que os sacerdotes, os levitas e a arca estava presente, o povo tremia. O inimigo todo tremia, porque eles tinham essa arma secreta. Aí trazendo para nós, nos dias de hoje, nós temos uma bomba atômica.
a nossa arma, ela não é secreta. O Deus Criador dos céus e da terra, uma dinamite em nossas mãos para destruirmos toda a fortaleza do inimigo. E ela está em mim e está em você. Josué, ele pega, agora com Josué, não mais Moisés, e ele envia 2 espias. A mensagem: qual espia você é? O das boas novas ou aquele que não tem visão nenhuma? De um 2020 talvez passado, em ruína, ou de um 2020 que foi bom porque você está de pé, e um 2020 a conquista. O espia da conquista. Esses espias, eles foram e entraram em Jericó. Não viram dificuldade nenhuma sobre uma muralha. E talvez, se fosse um outro espia que fosse voltar e falar: olha, tem dificuldade? Tem, porque essa muralha é de proteger dos inimigos. Ela tem uma altura mais ou menos de 8 a 10 metros ou 12 metros de altura. Então nós temos dificuldades em escala para subir e atravessar. Ela tem uma largura de 6 a 8 metros que dá para andar carros sobre elas. 34 torres de vigílias para observar se o inimigo está se aproximando ou não. E ainda tinha que ser uma fortaleza, porque muitas vezes, para proteger das águas quando estavam cheias, para não invadir as cidades. Então ela tinha que ser bem fortes. Mas esses espias, eles entraram. É claro que teve a ajuda de uma mulher. Mas essa mulher, ela teve visão. Porque ela já ouvia se falar daqueles homens que andavam com a arca, com a presença de Deus, que estava acontecendo coisas lá atrás, que esse Deus, que não era um Deus dos cananeus, não era deuses estranhos, não eram deuses de pau e pedra, mas era um Deus verdadeiro e real, que andava e ajudava o povo andando, e o povo conquistando as coisas, e mesmo assim eles reclamando. Mas aquela mulher, ela viu que estava acontecendo algo lá atrás, e ela temeu por ela e pela sua família. E ela deu lugar para eles naquela casa e escondeu eles até quando deixou eles voltar e avisar para o povo. Terra boa para a conquista. E eles voltaram e falaram: só tem a muralha para a gente destruir. E para você, o que que tem? É só essa muralha? De uns 12 metros? 8 metros de largura, com 34 torres de vigília? O que tem te atrapalhado de você entrar em 2021 fortalecido no Senhor, sendo renovado do Senhor as suas forças, para você não se cansar, não se perder no caminho em reclamar, mas se fortalecer no Senhor, porque esse Deus de sabedoria é insondável, um Deus tão grande, que rompe todas essas muralhas, que nos dá a estratégia de andar e confundir a cabeça daqueles homens, um dia, 2 dias, 3 dias, 6 dias dando volta naquela muralha, e no 7º dia, você vê tudo aquilo desmoronar, e saber que o Senhor é Deus. É uma lição que o Senhor, Ele quer que nós venhamos aprender. Sempre terá uma muralha, uma barreira. Isso nos ensina que para chegarmos à terra prometida, teremos uma vida realizada,
temos que vencer os obstáculos. Para nós conquistarmos, nós vamos ter obstáculos. Temos que ouvir instruções. Quem é que está dando instrução para você? Será que está sendo guiado pela bússola do Senhor? Você está sendo instruído pela palavra do Senhor? Ou por vozes estranhas? Aguardar o Senhor, o que devemos fazer para que a muralha não venha a cair sobre nós. Porque se nós formos de nossas forças, muitas vezes, de repente, nós queremos derrubar a muralha muito de perto, e ela pode desmoronar em cima de você. E vai ser mais dificultoso, porque você vai ter muito trabalho, porque você vai estar usando o seu braçal, e não confiando em Deus. E para ouvirmos essa instrução do Senhor, nós precisamos estar com os ouvidos afinados. A voz de Deus, ela é única. Vamos ouvir várias vozes, mas somente a de Deus, ela é verdadeira e é a que tem valor. Não basta somente nós ouvirmos a voz de Deus. Não. Nós temos que entendê-la. E de que forma? Sendo repetitiva. E muitas vezes a palavra do Senhor ela é repetitiva justamente porque nossos ouvidos não estão afinados. Então novamente ela é repetitiva. Aí você, que palavra chata. De novo essa palavra. Mas você é a grande muralha. Você não está ouvindo, não está entendendo, porque você quer ouvir do seu jeito e não a voz de Deus. E se você não entender, Ele vai falar de novo. E se você não entender, Ele vai falar de novo, porque Ele quer o seu bem. Ele quer que você chegue a uma eternidade com Ele. E se você não entender, você vai cair. E se você cair, Ele é apto para te levantar de novo. Mas aí também depende de você. Você não vai ver um buraco e vai querer cair nele toda hora e se machucar. Essa voz de construção e alicerce, nós precisamos esperar o tempo certo de Deus. Não podemos enfrentar as muralhas de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito que você vai vencer as muralhas. Josué, ele era obediente em tudo. Ele ouviu e obedeceu. Ele não fez do jeito dele. Ele fez do jeito de Deus. Será que você não está conquistando algo porque você está levando do seu jeito? Deus já te deu as diretrizes, mas você está lidando do seu jeito. Talvez se você ouvir mais uma vez a voz do Senhor, a direção que Ele está te dando, você vai entender e você vai avançar. Josué, ele ouviu direitinho, ele aprendeu com Moisés sobre a liderança, sobre tudo, mas ele não mudou. Ele recebeu uma direção do Senhor, todas as instruções que ele recebeu, foi do Senhor, e ele catou para ele, e ele teve um grande sucesso. Ele venceu as muralhas com o povo, ele conquistou, porque o Senhor, o general de guerra, estava com ele. Então, queridos, que nós não venhamos ser espias, trazendo só as coisas ruins, mas que nós venhamos renovar a nossa visão no Senhor, que nós venhamos olhar como os espias, aquele que vai te levantar,
aquele que vai levantar pessoas que estão do seu lado, aquele que vai ajudar a fortalecer, aquele que vai confiar no Senhor, aquele que não vai mudar nada das estratégias do Senhor. Que nós vamos entrar 2021 como esses espias de Jericó, trazendo boas novas e falando que essas muralhas vão cair. E todas essas muralhas de 2021 que talvez venham aparecer, que elas venham cair. E que esse ano seja um ano de conquista em Cristo. Que você venha conquistar aquilo que você não conquistou, porque você estava fraco em 2020. Mas de 2020 você seja fortalecido no Senhor. Amém? Coloque de pé. Vamos orar e agradecer ao Senhor. Porque o Senhor, Ele é bom. Que possamos ser gratos a Ele por estarmos de pé. Que possamos olhar a grandeza dEle e as misericórdias dEle que tem nos alcançado todos os dias. E somos renovados através da sua palavra. Pai, Tu que és santo e pertence toda a eternidade, eterno, assim nós te chamamos, porque Tu está nos aguardando para esta eternidade. Pai santo e eterno, nós queremos entregar todos os nossos caminhos a Ti, e que esse ano de 2021, que se venham a aparecer as barreiras e as muralhas, mas em Ti nós somos mais que vencedores, porque nós acreditamos num Deus do impossível, um Deus que coloca ao cansado força, um Deus que coloca aquele que está sem fôlego, novo fôlego, um ar que venha sobre as nossas narinas nos fortalecer, dando um novo recomeço. Que este ano nós venhamos ter um ano de vitórias em Cristo, que nós possamos nos fortalecer na Tua palavra, que nós possamos nos fortalecer os nossos lábios para poder Te glorificar e Te exaltar, e não olhar para trás e tão somente murmurar, ou fazer com que outros venham cair, mas que nós venhamos ter braços fortes em Ti, para fortalecer o que está fraco e aquele que está caído, e em Ti levantar aqueles que estão nas sarjetas, ó Pai, que nós venhamos olhar a Sua plenitude na natureza, e ver a grandeza que há em Ti, não só nos animais, mas na força das árvores, das plantações que são enraizados em Ti, e que ao som de águas venha brotar, que nós venhamos brotar em Ti, nos fortalecer em Ti, que nós venhamos nos aprofundar em Ti, cada vez mais buscar essa água que venha saciar a nossa sede, porque o Senhor é a água que sacia a nossa sede. Então que nós venhamos nos fortalecer, nos aprofundar em Ti, ó Pai, não só essa noite, mas daqui para frente, ou talvez do começo do ano já para frente, que nós já entregamos nossos caminhos em Ti, que nós possamos confiar cada vez mais em Ti, Senhor, acreditando na Tua fortaleza, porque assim nós seremos fortes. Te louvamos, ó Deus, por tudo, em nome de Jesus. Amém.